lembra-te da misericórdia. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, diante desta passagem bíblica em que nós lemos nesta oportunidade, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso de número 2, lemos o seguinte verso que acabamos de ler. E, no entanto, neste capítulo 3, é o momento em que o profeta, ele está fazendo uma oração em forma de canto. No capítulo 1, nós, quando lemos a primeira oração deste profeta, o momento em que ele apresenta sua queixa, em que ele apresenta a sua causa diante do Senhor. É verdade que o profeta Abacuque, este personagem, ele vive e é contemporâneo de outro profeta chamado Jeremias. E o período que cerca a vida deste profeta aqui é o período pré-cativeiro. Para quem não sabe, o período pré-cativeiro é um período pelo qual o povo estaria para viver uma das suas maiores tragédias históricas. Porque se nós contarmos a história do povo de Israel, e se alguém pode lembrar, até no meio secular, isto é muito bem falado, a respeito do rei Davi que derrotou o gigante Golias. Este foi um notável rei chamado pelo Senhor para que a nação de Israel vivesse momentos de glória, momentos em que, no entanto, seria para fazer lembrar ao longo da trajetória do povo de Israel. Até mesmo no tempo de Jesus, Davi também é lembrado. Davi lembrado até hoje na nação judia, nação de Israel, homem importante, em que o Senhor levantou como rei para poder então governar a nação de Israel como um todo, e também fazer com que as nações adjacentes, as nações que estavam circundando Israel, as que conheciam Israel, glorificassem a Deus pela atuação da parte de Deus na vida do seu povo. Enquanto o Senhor abençoava a sua nação, as nações que estavam cercando a nação de Israel iam procurar saber qual é o motivo, a razão pelo qual o Senhor estava abençoando. Encontramos, meus irmãos, na história bíblica, e este profeta, ele então nasce com a incumbência de trazer uma palavra para o povo de Judá, o povo de Israel, para então alertar, advertir, admoestar, fazer com que o povo pudesse voltar também à conversão, ao arrependimento, à primeira adoração, visto que ele é um profeta de breve palavra, no tocante também àquilo que também Jeremias, ele conversa, ele escreve muitas palavras, e ele então abarca um tempo muito longo para o povo de Judá. E o reino de Israel passou por muitos reis. O reino babilônico, Nabucodonosor, quem fala Nabucodonosor parece que está falando língua estranha, né? Nabucodonosor, já ouviu falar de Nabucodonosor? Um grande imperador babilônico, que estava crescendo, que estava emergindo, e o povo estava confiando no Egito. O povo pensava que o Egito era o poder da hora, o poder do momento. Se nós olharmos para a nação mais poderosa do universo, mais poderosa deste mundo atual, nós podemos dizer com toda certeza que é a nação americana. Bem, nós vimos agora um cenário, e eu aqui não quero trazer nenhum momento polêmico a respeito daquilo que aconteceu no mundo, mas nós podemos ver que no cenário atual histórico, a nação americana é uma nação mais poderosa. Neste momento aqui, a nação mais poderosa é a nação egípcia, mas estava emergindo a nação babilônica. E é fato, e nós vemos que Jeremias, assim como Abacuque, estava apontando para o império babilônico que estava crescendo, que estava fortalecendo, enquanto o povo de Judá estava fazendo aliança com os egípcios, pensando
que eles estavam sendo resguardados, protegidos, por ser também uma nação pujante, poderosa, fortalecida. E nós podemos ver que este profeta, ele vai então fazer uma oração, se queixar. No primeiro capítulo, nós vemos o profeta Abacuque fazendo uma oração, e ao mesmo tempo também, no meio disso tudo, ele recebe a palavra de Deus. Veja, quando o profeta Abacuque vai orar ao Senhor, no verso 2 do capítulo 1, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, tu não me escutarás, gritarei violência, não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afasta, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. E não é diferente o que acontece nos dias de hoje, mas é uma oração, uma queixa que, no entanto, Abacuque faz diante do Senhor. O Senhor então responde ao profeta Abacuque, dizendo que, no entanto, ele vai suscitar os caldeus. Os caldeus são os babilônicos, que, no entanto, viriam para arrasar a terra. E nesse cenário de aparente destruição, o Senhor ainda fala com o profeta no capítulo 2. No capítulo 1, o Senhor vai falar com o profeta, mas claro, depois que ele apresenta uma queixa, o profeta, no capítulo 1, ele vai se expressar para tentar atenuar ou amenizar o castigo, o juízo de Deus sobre a nação de Judá, porque já fazia muito tempo que o Senhor usava profetas para fazer com que a nação de Israel, a nação de Judá, voltasse para Deus. E muitos anos se passaram, e Deus, ele prolonga a sua misericórdia. Certo é que quando nós estamos na sua presença, a sua misericórdia perdura, a sua misericórdia continua, a sua misericórdia sempre está do nosso lado, porque ele sabe que nós precisamos crescer, porque ele sabe que nós precisamos amadurecer em alguns pontos, e a sua misericórdia nos cerca, nos ajuda, nos acompanha, nos acolhe, e é por isso que precisamos da misericórdia. E a nação de Israel, por muito tempo, quase 800 anos, vivendo em deliberada desobediência. Portanto, Deus ia falando, Deus ia acentuando a sua palavra, trazendo vivacidade à palavra para os ouvidos do povo, para que o povo pudesse então encontrar a verdadeira razão, o verdadeiro sentido da sua existência, da sua vivência e do chamado para com Deus. É certo que também Deus usa o profeta Isaías para dizer que o seu povo é povo seu, povo escolhido. O Senhor nos trata como seus escolhidos, e é bem verdade que os escolhidos, eles precisam também atentar para o chamado da palavra de Deus, para viver de conformidade com a palavra de Deus, viver um avivamento poderoso interno no seu interior, para que ele possa receber a promessa, receber a palavra, receber a paciência, receber a graça do Senhor. E nós precisamos desta palavra, desta orientação. E o profeta Abacuque, claro, já vinha nas últimas. Sabe quando um pai ou uma mãe com um filho que já falou diversas vezes: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tem uma hora que a paciência acaba. Não é verdade? A gente fala, a gente avisa, a gente fala de novo, repete outra vez, e parece que não ouve. É assim não é verdade? A nação de Judá estava assim. Não é verdade? A gente que cuida de criança, a gente que tem filho, a gente sabe como é que é. Eu também, às vezes, sou uma criança grande, né? A Janine também me xinga muitas vezes para não sujar certas coisas, e eu continuo sujando. Glória a Deus. Mas a gente continua aprendendo, a gente continua ouvindo. A misericórdia da minha esposa é muito grande sobre mim. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para esse texto, em apreço que nós lemos aqui, acompanhando a trajetória da profecia que, no entanto, recebe Abacuque, e então depois ele tem a misericórdia do teu povo, porque vem uma nação poderosa, vai destruir o teu povo. Mas logo nos primeiros versos ele apresenta a queixa total, e depois que o Senhor fala com ele da nação que viria, ele: Senhor, essa nação aí,
vai envergonhar o teu povo vai ficar envergonhado. Vai vir uma nação poderosa, uma nação pujante, uma nação que arrasa a terra, uma nação conquistadora, uma nação truculenta, uma nação que não tem piedade. E com certeza não vai ter misericórdia do teu povo. Veja que ele termina no capítulo 1 assim, mas no 2, o Senhor fala: escreve a palavra em tábuas, para que todo mundo, quando passe correndo, possa ver. Já viu? Olha o texto, olha o que diz o texto. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível. Não sei como é que está na tua tradução. Escreve bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, até aquele que está apressado. Eu não sei se tinha, claro que não tinha, mas se na época de hoje fosse feito a prática da eficiência, de que modo o Senhor queria que essa palavra fosse subscrita, com certeza nós teríamos um telão bem grande em nossa cidade, e a palavra ali escrita, e a palavra ali sendo notada, e a palavra ali sendo percebida. Já deu para você dar um glória a Deus pela palavra? Oh, glória a Deus. A palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que fundamenta as nossas vidas. E muitas pessoas aplicam-se somente às sensações, às emoções. É fato, é verdade, as emoções são nossas. O Espírito Santo é que toca, o Espírito Santo é que convence, o Espírito Santo é que atrai. Mas contudo, a palavra de Deus traz fundamento. A palavra de Deus nos arraiga, nos enraiza no poder de Cristo. É dela que precisamos para poder vencer. 2026 vem aí, e precisamos da palavra de Deus para poder andar com Cristo. Precisamos da palavra de Deus para vencer as tribulações. Precisamos da palavra de Deus que nos orienta. Vamos orar um pouco mais, vamos buscar o Espírito Santo, vamos atentar para a verdade das Escrituras. O mundo pode estar ruindo, caindo, desmoronando do nosso lado, mas nós temos um Deus que não perde batalha, que não perde peleja, que não perde uma guerra. Está do nosso lado, é nosso consolador, nosso guia, nosso protetor, nosso juiz, nosso salvador. Aleluia. Muito bom desses louvores aqui. Aleluia, glória a Deus. Então o conselho de Deus para o profeta: escreve bem legível, para que todo mundo que estiver ocupado nas suas situações, seus negócios, no seu trabalho, naquilo que ele está se envolvendo no dia a dia, possa perceber, possa entender, possa receber. Ninguém poderia ficar de fora. Todos deveriam ouvir ou também ler, se não pudessem, escutar a palavra, mas ler a palavra. Então ele escreve a visão, um tempo determinado. Sim, o profeta declara as palavras do Senhor. Primeiro capítulo, ele ora. No segundo capítulo, ele ouve a palavra. No terceiro capítulo, ele expressa louvor. Veja que cada capítulo tem uma expressão do profeta quanto ao povo. Primeiro capítulo, oração. Segundo capítulo, a palavra. No terceiro capítulo, uma expressão de louvor. Ou seja, aqui tem um culto completo. Aqui tem um culto, aqui tem uma adoração, aqui tem um momento em que nós podemos aprender. Tem louvor, tem oração, tem palavra, tem aquilo que Deus pode nos ensinar. Quando a Bíblia nos fala em Efésios, Paulo mesmo nos diz que quando nós vamos nos reunir, cada um tem salmo, cada um tem cântico, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. E a Bíblia sempre vai expressar da seguinte maneira: quando vos reunirdes, ou seja, não fala de não fala de alguém isolado do corpo, fala de alguém que está se unindo com alguém, para poder então expressar junto com esta pessoa a graça, o favor, o louvante de Deus. E é por isso que nós precisamos um do outro. É por isso que precisamos estar orando um pelos outros. É por isso que nós estamos fazendo essa campanha de oração através do Instagram. Eu não sou muito Instagram, porque na verdade eu não sou muito de aparecer em tela. Meu negócio é pregar a palavra no púlpito.
mas na internet, na frente do celular, para mim é uma dificuldade. Mas se Deus quer que nós venhamos a usar isso como estratégia para que possamos orar juntos, para que dependente do lugar que nós estejamos, possamos estar orando, recebendo a bênção, orando juntos, crendo no milagre, crendo na bênção. Assim nós vamos fazer, assim nós vamos receber a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. No capítulo 3, o verso 1, você já vai ler o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Verso 2, o seguinte: eu ouvi, Senhor. Ele está dizendo que ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. Porque se no capítulo 1 ali parece que um contexto de que Abacuque não estava entendendo o real conceito da palavra que Deus faria ser concreta na vida do povo de Judá. Agora, no entanto, no capítulo 3, em forma de canto, o profeta Abacuque está declarando que ele está entendendo a verdade, a aplicação desta palavra no meio do seu povo. Ouvi, Senhor, a tua palavra. A palavra do Senhor é como espada. Não é verdade? Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e médulas. Veja que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aos Hebreus, capítulo 3 e verso 13, me faz lembrar a memória agora nesse exato momento. Hebreus capítulo 3 e verso 13 diz o seguinte: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Veja, mais uma vez, exortai-vos, ou seja, fala de comunhão, congregação, união, irmãos, tudo no plural, nada no singular. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, quando ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração se torna sensível à palavra de Deus. Do contrário, aos Efésios capítulo 4, diz que todos aqueles que não atentam à palavra de Deus, eles perdem a sensibilidade para o discernimento real, poderoso, verdadeiro da palavra de Deus. Mas quando nosso coração está sensível, nós entendemos a vontade, a palavra, o querer, a aplicação da sua vontade em nós. Porque quando a sua vontade, assim como o profeta Abacuque, ele tenta relutar com Deus, com aquilo que Deus ia fazer, às vezes nós fazemos algumas relutâncias dentro do nosso ser. A gente pensa que Deus não está agindo, mas Deus está nos cercando, Deus está vendo tudo. Ainda que doe, ainda que irrite, ainda que incomode, mas Deus está tratando, Deus está moldando, Deus está mexendo. Está, no entanto, fazendo com que nós viéssemos a perder nossa bênção. Mas agora, diante de Deus, nós temos um outro contraste, um outro pensamento, um outro norte, um outro momento em que nós vamos vendo o milagre de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, porque nós somos agora novas criaturas. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Como eu disse, o mundo pode estar desmoronando aí fora, mas a igreja do Senhor continua pelejando, a igreja do Senhor continua crescendo, se nós andarmos na sua verdade. Se eu, como pastor, como aquele que é líder desta igreja, ensinar o caminho da verdade, ensinar o caminho da justiça, ensinar o caminho da busca do Espírito Santo, eu creio que nós vamos ter uma igreja vencedora, não somente uma igreja que se alegra nos momentos em que nós fazemos alguns cultos de libertação, não somente uma igreja que recebe batismo com o Espírito Santo, somente uma igreja que recebe cura divina, mas também uma igreja que vai morar no céu, vai morar na glória, vai morar com Ele, vai receber dEle o grito da última trombeta, aleluia, oh, aleluia. E nós precisamos nos preocupar com isso. Até tem uma canção, a Manuela gosta de cantar, a Manuela diz, ó, pai, eu quero cantar essa aí,
Por que pará-lo de falar do céu? Oh, glória a Deus. Porque o céu é algo que deve nos atrair a esta palavra. Por que pregamos a palavra? Por que pregamos a verdade? Porque queremos que temos aqui um povo que vai morar no céu, vai morar na glória. E Deus busca um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que está buscando, um povo que está unido, um povo que está indo avante. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E o profeta é mais ousado diante de toda a situação caótica que estava prestes a viver o povo de Judá. Todo o cenário de escuridão, todo o cenário de dificuldade que ia viver o povo de Judá. O profeta ainda é otimista, dizendo o seguinte: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Será que temos coragem de orar desta forma, cantar desta forma, dizer: Senhor, aviva a tua obra na minha vida, aviva a tua obra no meu coração, perdoa os meus pecados, que eu possa me arrepender deles, que eu possa me voltar para ti. De maneira que eu vou me aproximando do Senhor, as outras coisas o Senhor vai movendo, vai fazendo, vai agindo, vai operando. Enquanto Saul, deixa eu aqui sair, abrir um parênteses aqui. Enquanto Saul está em busca das jumentas do pai, no começo da história, porque no começo da história de Saul é muito lindo, muito maravilhoso, né? É um começo avassalador, extraordinário, como nós temos aqui na quarta. Saul, quanto estava procurando a jumenta. Quando ele chega onde está o profeta Samuel, ele declara que ele seria o próximo rei, que ele seria o rei sobre Israel. Mas enquanto ele estava preocupado com as jumentas perdidas do pai dele, o Senhor estava derramando unção sobre a sua cabeça. Ou seja, o chamado encontrou ele. Enquanto o pai perdeu a jumenta, o chamado encontrou ele. Está entendendo? Oh, glória. Enquanto ele encontrou o chamado, o Senhor também procurou a jumenta dele. Ou seja, o Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor cuida da nossa família. Quando nós nos colocamos, nos entregamos diante da sua presença, o Senhor cuida. O Senhor cuida. O Senhor cuida do teu sentimento. O Senhor cuida da tua emoção. O Senhor cuida da tua vida. O Senhor arranca a angústia. O Senhor arranca a tristeza. O Senhor faz com que tua alma seja renovada pelo poder do seu Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E veja aqui, o profeta estava ciente, estava consciente, estava ciente de que o Senhor precisaria de um tempo para poder tratar, moldar o seu povo. Veja a visão. Já preguei aqui sobre o profeta Jeremias, quando, no entanto, ele recebe ser a casa do oleiro, fazer de um pequeno barro um vaso, conforme bem lhe parecia. E não é impressionante quando o oleiro começa a mexer em um barro informe, em um barro sem forma, em um barro que você olha, não dá nada, mas aquele oleiro naquela época ele precisava mexer os pés, girar, pedalar para que aquela roda girasse. Enquanto a roda girasse, pelo movimento que ele fazia nas pernas, ele também cuidava que na sua mente ele arquitetava um vaso conforme a sua mente, ou seja, a sua mente produziu, as suas mãos então executaram. Está entendendo? Oh, glória a Deus. A mente do Senhor já está, no entanto, pensando sobre nós. As mãos dele vão executar sobre as nossas vidas a sua palavra. Você está entendendo? A sua palavra. Oh, aleluia. Aviva, eu sei o trabalhar de Deus. A gente precisa entender que nem tudo que nos traz aquela paz momentânea é o trabalhar de Deus. Porque tudo aquilo que nos deixa confortáveis não nos traz trabalho de Deus. Veja, até mesmo para nós lermos a Bíblia, para você parar em casa, que sacrifício, para mim também é.
para parar em casa, para ler um texto, a gente precisa, no entanto, se concentrar, não é verdade? Porque a gente tem um celular, a gente tem internet, tem Netflix, tem a família, tem as crianças, tem, né, um monte de coisa, para poder, no entanto, tirar nossa atenção. E nós precisamos focar o quê? Na leitura da palavra. E é difícil. Que luta. Mas é difícil a gente se concentrar para ler um texto. Às vezes eu estou lendo aqui, que eu não vejo, eu tenho que desligar ali o sinalizador do celular, do WhatsApp, porque se a gente não concentra. E a gente precisa o quê? Focar na palavra de Deus. Porque enquanto nós estamos lendo, o Senhor está falando, o Senhor está fazendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Às vezes Deus está falando conosco no nosso coração, dizendo: meu filho, dá um tempo para mim. Tira um pouco o celular, tira um pouco a internet, tira um pouco Netflix, tira um pouco o filme, tira coisas. Eu sei que é importante as nossas coisas. Eu sei que é importante a gente tirar um tempo, um lazer é importante. Mas Deus também quer um tempinho para Ele. Deus também quer um tempinho, por isso que Ele precisa avivar nossa alma, mexer com nós, sacudir nossa vida. Nós temos um conceito, às vezes, eu nunca me esqueço, a gente era líder de jovens, e uma jovem também que devidamente era esperta na palavra, e como eu era líder, minha esposa, a Manu, e, claro, toda a família tinha, claro, até hoje, como vocês sabem, todos nós aí cantamos, pregamos, fazendo a obra de Deus. E ela focava muito, uma palavra muito interessante. Ela dizia uma palavra: tem que colocar Cristo no centro. Mas ela aplicava essa palavra, dando a entender, ou subentendendo, que aquele que deveria colocar Deus no centro, somente aquele que, no entanto, atua na obra e no ministério. Mas chegava um momento quando, no entanto, ela precisava, ou nós aqui, os líderes, precisávamos também dela para um momento de nós estarmos em comunhão. E, daqui a pouco, você via, estava no Burger King, não estava no sábado, não estava atuando. Ou seja, eu fico pensando, será que as pessoas realmente entendem o que estão falando? Colocar Cristo no centro, será que sabem realmente o conceito da palavra Cristo no centro? Ou colocar Deus em primeiro lugar, será que sabem mesmo de fato? Eu me pergunto às vezes, se nós sabemos isso de fato, ou se apenas ouvimos alguém falar e talvez aplicamos, talvez apenas em um fator para os outros, mas não aplicamos. É por isso que o profeta diz: eu ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Ou seja, ela me chocou, ela me tocou, ela me moveu, ela me transformou. Ou seja, eu começo a aplicar em mim, eu profetizo para os outros. Você está entendendo? Antes de você profetizar, Deus vai falar com você. Antes de você pregar, Deus vai pregar para você. Antes de você cantar, Deus vai cantar para você. Antes de mover alguma coisa, Deus vai mover em você primeiro. Porque a gente quer que os outros se movam, a gente quer que os outros façam, mas a gente sequer move uma palha. É verdade? É verdade ou não é? Um rapaz chegou para mim: Márcio, tem que fazer isso, já fiz. Márcio, tem que fazer aquilo, já fiz. Mas tu já fez? Sim, porque quando tu chegou aqui ontem, eu estava bem antes já fazendo. Fazia evangelismo, sim, vamos fazer. Agora, vamos fazer outro dia? Vamos. Convidei, vamos fazer. Cadê o camarada? Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, as notifica. Ou seja, o profeta estava ouvindo a palavra, sabendo que, no entanto, haveria um momento de escassez, haveria um momento de devastação. E aqui eu quero concluir, para não tomar muito tempo dos irmãos. Eu quero concluir com a palavra. No entanto, ao final de tudo isso, o profeta, entoando um louvor ao Senhor, no capítulo 3, e verso 17, diz o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Esse é o contexto da época, porque quem tinha vacas, quem tinha gado, era rico, não é verdade? Assim como o jumento para Saul, para o pai de Saul, porque era riquíssimo, jumento, vaca. Hoje a gente foi no zoológico, a gente viu hipopótamo, rinoceronte, macaquinho, que mais? Chimpanzé, gorila, que mais aí?
Eu pensei, eu queria ver a girafa, queria ver leão, não vi leão, fiquei triste. Fiquei pior que as crianças, não, brincadeira, né? Mas vi o tigre, vi a jaguatirica, que tem que treinar antes na mente, né? Para depois falar, porque o nome complica, né? Daqui a pouco tropeça, né? Jaguatirica, o quê? Eu esperava ver o elefante, não vi o elefante, fiquei com saudade dele. Quando eu era pequeno, eu vi o elefante, não tinha girafa. Eu fiquei decepcionado, vou dizer para os irmãos, né? Eu queria ver mais bichinho lá. Mas quem tinha animal nessa época, porque não tinha trator, não tinha máquina agrícola, não tinha toda a ferramenta que hoje nós possuímos, não tinha toda a tecnologia. Nós sabemos que aqui o nosso estado é um estado que produz muito na área agrícola, muito no meio dos animais, não é verdade? Mas tem muita tecnologia inserida nesse contexto, tem muito investimento nesse contexto. A dona Janaína, prenda Galdéria do meu coração, que tem a sua natalidade em Cachoeira do Sul, a terra do arroz, sabe muito bem, a gente passa por lá, vê patrola, vê o pessoal fazendo a colheita, não é no braço, não é lá no sol, né? O camarada está com a proteção lá, tem patrola rica e tecnológica. Eu falei, que mistério, né? Na época bíblica, o camarada tinha que ir de sol a sol, e às vezes nem tinha salário direito, tinha que no amanhecer, até entardecer, até o sol então deixar de existir, ele tinha que estar lá ralando, colhendo, trabalhando, plantando, semeando, ceifando, ele tinha que fazer de tudo. Mas hoje nós temos todo o aparato tecnológico para nos ajudar, né, Breno? É verdade? Temos todo o aparato tecnológico, né? E para a riqueza da época, isso era o maior valor. Os animais, quem tinha maior número de animais, era mais rico, não é verdade? Hoje quem é rico, quem tem o quê? Um carro bom, né? Tem uma fazenda grande, tem uma empresa, tem um bom salário, né? Também tem os seus empregados. Mas nessa época teria toda essa riqueza que o profeta está dizendo, ainda que a figueira não floresça. Está falando de alguém que era muito rico, porque poderia perder os seus frutos, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, o produto da oliveira minta. Ou seja, quando até a uva, além dos inimigos atacarem a nação, até a uva ia perder a essência do sabor para poder extrair dela o vinho. Aí que está o negócio, aí que está o cerne. Até aquilo que poderia vir ao natural, Deus ia impedir, que não ia acontecer. E às vezes a gente pensa que Deus não vai tratar, Deus trata com a gente. Mas Deus é rico em misericórdia, lembra que eu falei? Deus é bondoso, Deus ele cuida, Deus ele zela, Deus ele não precisamos acordar, para que possamos nos atentar, para que possamos rever nossos conceitos, a nossa vida interna e aquilo que estamos vivendo para com o Senhor. Meus irmãos, saibam de uma coisa. Eu sei que eu sou um pregador expositivo bíblico e que, vou trazer mensagens como estas. E eu quero trazer uma mensagem sobre o tema em 4 exposições bíblicas, revestivos. E quero convidar os irmãos a estarem comigo. Revestivos. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto isso, vamos orando, vamos crendo. Aviva, Senhor, a tua obra. E mesmo que, no entanto, as coisas não aconteçam da maneira que nós estamos pensando, faremos como o profeta Abacuque no verso 18, que vai dizer: toda me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Se coloca de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você, é o nosso primeiro culto, nossa primeira reunião de 2026. Eu sei que o ato de vir à frente pode ser para muitos um ato simbólico, mas eu creio que pelo poder do Espírito é um ato espiritual, em que nós podemos nos comprometer com Deus ainda mais. É um ato em que também podemos receber coisas do céu. E eu tenho certeza, meus irmãos, ainda que todas as coisas venham a acontecer em nosso mundo, nós temos a certeza que a palavra de Deus, ela não muda. Deus, ele não muda nas suas promessas. Ele não muda naquilo que ele fala.
se Ele tem uma palavra para a sua igreja, de sustentação, de avivamento, Ele vai avivar. Basta nós crer, basta nós atender a sua palavra, e aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Aleluia. Eu convido você a passar aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar juntos? Quem crê na sua palavra? Quem crê na palavra de Deus? Aleluia. Aviva, Senhor. Venha orar junto comigo. Diz: aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva. Que nós precisamos, que nós possamos orar dizendo: Senhor, aviva. Aviva. Aviva, que possamos produzir frutos. Aviva. Aviva dentro de nós a tua graça, o teu espírito, o teu mover. Aviva. Enche-me de dons espirituais, de graça de Deus, do seu espírito, da sua misericórdia. Ainda que as coisas, Senhor, ao meu lado possam se desmoronar, eu continuo crendo, eu continuo sabendo que Tu és Deus, eu continuo sabendo que Tu és eterno, eu continuo crendo que Tu és imutável, não muda. Eu continuo crendo, Senhor meu Pai, que o Senhor proporciona avivamento. Avivamento. Avivamento dentro da Tua igreja, dentro da Tua casa. Eu creio, Jesus. Vai avivando o nosso ser. Isso, vai orando como o profeta Abacuque. Vai falando com Deus agora, é você e Deus. Eu, você e Deus agora, nesse exato momento. Vai falando com Deus. Oh Espírito Santo, vamos orar, vamos tocar nos céus agora juntos. Que o Senhor possa curar as enfermidades. Que o Senhor possa tocar agora, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa mover. Que o Senhor possa avivar nosso ser, nossa alma. Espírito Santo, vai movendo, vai agindo com Teu Espírito, com Tua graça. Aviva, 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 aviva. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Jesus. Isso, continua orando enquanto há louvor. Vou me entregar. Isso. Aleluia. Totalmente. Espírito Santo de Deus. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Espírito Santo, Eu posso enxergar, me render, me humilhar diante do Teu altar e sacrificar oh Espírito Santo, aquilo que me custa. Tu inclinarás os Teus oh Espírito Santo, ouvidos, Espírito Santo. meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu Querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Isso vai clamando a Deus, vai clamando ao Espírito Santo. Oh Jesus Cristo, Deus está agindo aqui, Deus está agindo aqui, Deus está agindo aqui, Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está tocando, Deus está movendo. O seu poder, o seu poder, o seu poder. Orebagarabagasure galabagaia surie begalabagaia. Rebagasurie kelabagash. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Espírito Santo.
movendo, Senhor, a tua mão, Jesus. Teu toque Sobre o teu filho, Jesus. abriu os olhos do Sobre o teu filho, meu Jesus. Tu conhece o coração, tu conhece, Senhor, a necessidade. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Espírito Santo, Espírito Santo. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Aleluia. minha herança. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos creem que o Senhor vai fazer com que nós, aí do Senhor aqui na Veranópolis, conquistemos territórios que eram do inimigo. Pessoas que, no entanto, não tinham mais perspectiva. Pessoas que perderam seus sonhos, pessoas que perderam até o rumo de viver. O Senhor vai dar vitória, o Senhor vai avivar. Nós seremos como o profeta Abacuque, que vai profetizar no meio do caos e vai dizer em nome de Jesus: a tristeza, a angústia, vai embora em nome de Jesus. E Deus vai dando vitória à sua igreja, e Deus vai dando vitória ao seu povo, e Deus vai avivando, e Deus vai tocando, e Deus vai renovando. Deus quer agir, Deus quer usar nós como ferramenta. Deus quer usar nós como ferramenta. Aleluia. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem aplaudir Jesus pela vitória, pela bênção, pela graça, pela presença, pelos louvores? Hoje aqui, quantos podem louvar a Jesus? Ele é poderoso. Ele é poderoso. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um. Que você possa ter uma semana abençoada, renovada pela presença de Deus,
cheia da graça